Quando se fala de eleições no Sporting, o seu nome é dos primeiros a ser ouvido, mas descansa todos os presidenciáveis. Apesar de ter sido o mais novo bastonário da Ordem dos Advogados da história e liderar por 2 mandatos as mais quentes Assembleias Gerais do clube, diz que lhe falta capacidade para ser o líder de todos os sportinguistas. O advogado Rogério Alves é o nosso convidado no Cultura Tática desta semana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. António, mais um ilustre convidado da nossa sociedade. Desde quando esta admiração, diria talvez amizade, para com o Rogério Alves? Há algum tempo. Este senhor representou o Wasabi em muitas circunstâncias e isso não nos obriga, mas temos que estar atentos às pessoas que tenham alguma cultura desportiva, independentemente dos interesses profissionais. E foi muito a partir daí que nasceu esta admiração, esta simpatia por si. Agradecer-lhe. Muito obrigado, eu é que agradeço, é com muito gosto que estou aqui. E mais, portanto, nas funções que hoje ocupa, podia perfeitamente argumentar qualquer coisa. Mas eu tenho todo o gosto em estar aqui. Como eu vejo tanta vez e essa capacidade de comunicar, não é de falar, de comunicar, faz muito bem ao Pedro, o nosso programa, não é? Faz muito bem. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço e estou com muito gosto aqui para falar convosco e responder ao que tiverem curiosidade em saber a respeito da minha vida e da minha ligação a este fenómeno desportivo. Doutor, deixe-me começar-lhe por esta... Começamos quase com uma pequena provocação, que é, sendo advogado, foi bastonário da Ordem dos Advogados, dos mais ilustres da nossa praça, porquê é que se intromete e volta a intrometer no futebol e sujeita-se muitas vezes àquilo que se sujeita numa Assembleia Geral, por exemplo, do Sporting, sendo presidente da mesa da Assembleia Geral? Bem, a resposta é bastante simples. Eu compreendo perfeitamente a pergunta. A resposta é bastante simples. É o amor que eu tenho ao Sporting. Não há outra justificação. Muitas pessoas, minhas amigas, me perguntam isso. Repare, como disse, eu faço a minha carreira de advogado, sou advogado há 32 anos, fui presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, agora chama-se Conselho Regional, mas à data chamava-se assim. Já tinha sido vogal, sempre muito jovem, fui também o mais jovem bastonário da Ordem dos Advogados, acho que ainda, por enquanto, mantenho esse título. E, portanto, como eu às vezes dizia, em jeito de brincadeira, eu não fui para a área do futebol para ser conhecido, eu fui por ser conhecido. E a única ligação, a única explicação é o amor que eu tenho ao Sporting, que é um amor desde criança, desde que me lembro de existir. Eu sempre vivi muito o Sporting, sempre fui muito ligado ao Sporting, sempre adorei profundamente o Sporting, sempre vibrei muito com o Sporting, sempre sofri com o Sporting e, num determinado momento, aliás, a minha entrada nesta área dá-se de forma algo acidental. O Sporting comemorou o seu centenário há 13 anos, sensivelmente, e eu, na altura, que não tinha qualquer ligação institucional com o Sporting, fui convidado para incluir aquilo que se chamavam as 100 figuras do Sporting do centenário, que tinham em comum o facto de não terem sido atletas, não serem pessoas no ativo junto do Sporting, e portanto eles juntavam desde o Dom José Policarpo, na altura Cardeal Patriarca de Lisboa, ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Nunes da Cruz, artistas, cantores, cientistas, e eu também fui convidado. E fiquei muito contente, fiquei feliz pelo facto de toda a gente sabia que eu era do Sporting, eu dizia isso abundantemente, às vezes até nas minhas intervenções públicas referia isso, porque eu vivia sempre muito, muito intensamente o Sporting, conseguia disfarçar às vezes em determinados momentos, mas toda a gente sabia que eu era do Sporting, eu dizia-o com orgulho e com, enfim, aquilo que considero ser um amor filial permanente, e fui convidado. Isso foi em 2006, quando se celebrou o centenário. Terá sido talvez ainda no ano 2005, mas tipo 2006. E depois, um pouco inesperadamente para mim, deram-se as eleições em que o meu amigo Filipe Soares Franco se candidatou a presidente e, por sugestão de vários juristas, nomeadamente do Miguel Galvão Teles, que era o presidente da mesa, disse, o Rogério é que deveria ser o presidente da mesa. E de repente, sem que eu conhecesse praticamente ninguém, sem que tivesse tido grande ligação institucional, não tinha nenhuma, além de ser sócio. Claro.
e um espectador muito frequente dos jogos do Sporting. Tinha o meu lugar, ia aos jogos com muita frequência, primeiro como sócio do Superior, como se dizia na altura, tanto podíamos estar no Superior Sul como no Superior Norte. Depois comprei o meu lugar no estádio, mas enfim, era essa a minha ligação ao Sporting, o meu amor, o meu apoio. E passa da bancada diretamente para presidir a mesa da Assembleia. É verdade. E quando me pergunta os momentos difíceis que às vezes o Sporting atravessa, muitas pessoas, minhas amigas, me perguntam isso. O que é que tu estás ali a fazer? Porquê é que tu gastas tanto tempo, perdes clientes, perdes muita coisa por estar ali? Mas isso vê quem vê de fora. Para mim, quando o Sporting precisa e me pede, eu em princípio digo presente. Porque, como diz o Fernando Pessoa lá no Mostrengo, às vezes aqui ao leme sou mais do que eu. Isto é, nós temos de fazer bem àquilo de que gostamos, àquilo que amamos. E às vezes é mais cómodo não estar. Às vezes é mais cerebral, é uma atitude mais inteligente, mais taticamente bem concebida mas não às estar. Vezes é melhor ceder ao mas coração, isso não tem a ver com o afeto. E eu gosto muito do Sporting há muitos anos, desde que me lembro de Deixa-me ser só criança. acrescentar isto, exatamente, depois de tudo o que disse, que é o seguinte, que é, o amor não tem tamanho, não tem tamanho para isso. Quantas pessoas têm este amor ao clube, mas percebem que não é o momento de demonstrar esse amor. Exato. O Soutor não quer saber disso para nada. Não quero. Aí Nós temos de ser genuínos. Portanto, ora aí está. Ou seja, genuínos. este é que é o verdadeiro. Porque não é o calculista. Porque muitas das vezes, na vida de um clube, há gente que diz, bem, este não é o momento dele. Exatamente. E, portanto, o Soutor não quer saber nada disso. É verdade. Aqui Sabes que há aquele poema que diz porque os outros se compram e se vendem, os seus gestos dão sempre dividendo. Ora bem, eu na minha vida, claro, nós temos de gerir a nossa vida com inteligência, mas esse que o Simões está a dizer, estar sempre à procura da grande oportunidade, de que as condições convergem todas na perfeição, de que agora é um passeio aqui pela passadeira vermelha ou verde, conforme... Não, eu não tenho esse calculismo. Eu acho que o Sporting precisa dos sportinguistas e nós temos de dar ao clube, mas não é para ir tirar do clube, é para dar ao Sobretudo clube. quando mais necessita. Exatamente. Aí é que está. Foi por isso que avançou desta segunda vez também. Sim, porque o Frederico pediu-me. Mas também teve a reunir, chegou a contar espingardas para ser presidente. Repara, toda a gente sabe que sempre que há eleições no Sporting, o seu nome é logo badalado. Acontece que, como eu tenho dito e redito várias vezes, eu tenho uma vida profissional fora do Sporting que quero preservar e quero continuar. Por outro lado, também digo, não é por precipitação, nem por lapso, nem porque me saiu, porque senão não o diria, lá está o tal calculismo. Eu não sou uma pessoa versada nos essenciais do futebol. Quer dizer, eu acho que percebo de futebol no sentido de perceber o futebol jogado, no sentido de entender o jogo, de saber distinguir um bom jogador de um mau jogador, de perceber alguma coisa de tática. Agora, para ser um bom gestor na área do futebol, tem de saber muito mais do que isso. Isto de saber, quando se compra um jogador, não é só porque se viu na televisão que ele fez 10 fintas e, portanto, deve ser o melhor do mundo. É se ele se adapta, se treina, se trabalha, se adapta com os colegas, se obedece ao treinador, se aguenta ao clima, etc, etc. Ora, eu não tenho essas valências. Dir-se-á bom, poder-se-ia ter um modelo em que pudesse ser presidente e outra pessoa tomar... Tudo isso é possível. Olhando para os últimos presidentes do Sporting, há poucos com essas características. Mas não está no meu horizonte. Repare, não se deve confundir o facto de eu gostar muito do Sporting e sempre, desde miúdo, ter afirmado o meu sportinguismo, digamos assim, e de ter gosto em contribuir, sobretudo quando o Sporting mais precisa de nós. Outra coisa é achar que nem toda a gente tem a qualidade, o perfil. Eu acredito que tivesse o carisma, a capacidade mobilizadora, etc. Mas prefiro que outras pessoas o façam, outras pessoas mais qualificadas do que eu. O que não quer dizer, se um dia o Sporting precisar... lá pelo seu amor, eu já tenho 57 anos, lá pelo seu amor. Talvez tenha um ar assim meio jovial, não sei se tenho, mas já tenho 57 anos. Eu acho que esta coisa de passar o testemunho aos jovens, não... Embora, vamos lá ver. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje, felizmente, com a evolução da humanidade, o que é uma pessoa de 70, 80, 50, claro. Não tem nada a ver com... Para mim, quando eu era adolescente, uma pessoa com a minha idade atual já era uma pessoa que eu considerava... Não, já éramos velhos. Claro, exatamente. Hoje já não é assim, diferente, porque a humanidade não para e as coisas são completamente diferentes. Mas deixa só acrescentar isto, desculpa interrompê-lo, quer dizer o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas nós estamos a cair
não estamos a resistir à tentação de que tudo o que é velho não presta. Sim, o que é um erro crasso. O que é um erro crasso. É um erro crasso. E estamos a entrar nesta atitude de que o jovem é que veio revolucionar. Sim. Há uma coisa, e eu falo da propriedade que eu tenho, com todo o respeito que tenho pelos jovens, que é os anos de vida. O conhecimento tem que ter anos. O conhecimento não é ter uma licenciatura, ser estudante, ser isto ou ser aquilo. Tem que ser atual, com certeza que sim. Mas a experiência adquirida é uma ajuda preciosa e não podemos nunca minimizá-la. Isso é desperdiçar. Completamente é desperdiçar capital. Nós estamos a contratar... Capital humano. Ora bem, nós estamos a contratar treinadores com 20 e poucos anos, plenamente convencidos que são os que vão revolucionar e inovar. O conhecimento está para todos. Claro que sim. Completamente. E o que se põe, a questão que se põe aqui é ter o bom senso e ter alguma experiência que é adquirida com os anos de trabalho. E acho que é necessário fazer uma reflexão, porque estamos a contratar treinadores, na minha opinião, jovens demais e ainda impreparados para aquilo que o setor aqui acabou de dizer, aquelas Isso, aquelas variáveis todas. Exatamente. Não, mas por isso que eu digo, não tem nada a ver com... Assim, agora, essas movimentações, etc. Aliás, a fazer fé nas notícias eu teria concorrido já centenas de vezes e em 300 listas. As pessoas atribuem-me tudo e mais alguma coisa. Sou advogado A, sou advogado B. Às vezes mentindo. Às vezes até mentindo deliberadamente. Às vezes até mentindo deliberadamente. Com o objetivo. Por exemplo, o último boato manda que eu seria advogado da Apollo, que fez agora um negócio com o Sporting. Então, nunca fui, não conheço ninguém, não tenciono ser, nunca estive próximo de ser. Portanto, é mentira. E nós vivemos hoje numa época de muita contra-informação. Agora, quando o Sporting está em período eleitoral, eu interesso-me pelo fenómeno. Falo com pessoas, vejo o que é que se está a criar. Por isso é que promoveu aqueles encontros antes das eleições. Quer dizer, eu promovo alguns e estou noutros que são promovidos por outros. As pessoas pedem para falar comigo. Eu falei com variedíssimas pessoas. Uns concorreram, outros concorreram noutras listas, mas não deixo de ser amigo deles. Claro. Aliás, o que o Sporting, do meu ponto de vista, precisa é de não estar sempre em campanha eleitoral. Isto é, nós não podemos estar sempre em campanha eleitoral. Nós não podemos fazer umas eleições hoje e amanhã, ou nesse dia à noite ainda. À noite não, porque os resultados sabem-se já muito tarde. Mas logo no outro dia de madrugada, a direção está em grande crise. Entrou ontem, ainda não tomou posse. Aliás, basta lembrar o que aconteceu com o Godinho Lopes, não é? Claro, portanto, a instabilidade... É claro que às vezes pode haver razões para haver essa instabilidade, se estivermos a cair para um precipício. Agora, a instabilidade gera outros fenómenos, que são os fenómenos da sabotagem, o fenómeno do bullying, a pressão permanente. Não é por acaso que hoje, nas três equipas portuguesas mais conceituadas, a par do Sporting, Benfica, Porto, Braga, os presidentes têm mais de uma década, alguns mais de 2 décadas. Portanto, isso não poderá ser por acaso. Tudo na vida se faz, regra geral, com algum planeamento. E, sobretudo, quando é preciso fazer convalescenças e começar a ganhar ritmo, a ganhar músculo para recuperar alguns fatores críticos em que se possa estar atrasado com os adversários. Exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Ganhar mais conhecimento e mais experiência. Exatamente. Só é conseguido desempenhando funções por algum tempo. Claro. Mudar como se vê, aliás. Como se vê, aliás. A própria estabilidade do Sporting. Como se vê com muita gente. Claro, tem a ver até com isso. Não é só apenas com isso, mas também tem a ver com isso. A instabilidade permanente. Aliás, como em tudo na vida. Quer dizer, se nós estivéssemos o nosso dia-a-dia sempre com pessoas a gritarem-nos aos ouvidos, ou se tivéssemos de estar sempre a atender o telefone, ou se tivéssemos de estar sempre a levantar da cadeira para ir fazer uma coisa, ninguém se consegue concentrar para fazer nada. Portanto, eu dou este exemplo básico para tornar isto mais venal, para tornar isto assim mais soft, porque às vezes o estar sistematicamente a esfregar nas feridas também não é uma boa política. Quer dizer, se também não avançamos, estamos sempre a patinar na crise. Há sempre a revolução. Não é? E, portanto, o que nós temos é de pensar, como sportinguista eu penso assim, nós temos milhões de adeptos. Não sei se são 3, se são 4, são muitos. E estão espalhados, há pouco falava com o Simões, sportinguistas e benfiquistas, claro, mas os sportinguistas que estão nos Estados Unidos, que estão na Austrália, que estão na França, que estão no Luxemburgo, que estão na Alemanha, que estão em África, que estão
Vários lados. E é nesses que nós temos de pensar. São esses que se angustiam por aquelas pessoas que têm mais acesso à comunicação social, aos jornais, estarem sempre à bulha uns com os outros, estarem sempre a criticarem-se. E as pessoas dizem, isto não pode ser. Isto é uma família permanentemente desavinda. É claro que as famílias também têm os seus problemas, também discutem lá na ceia de Natal e arranjam aquelas birras, porque aconteceu isto, aconteceu aquilo, e tu fizeste isto. Ainda não esqueceste isso? Não, ainda não esqueci, então bem. Pensava que já tinha esquecido, não, mas ainda não esqueci. Pronto, agora, isto não pode ser o dia-a-dia, não pode ser o projeto, não pode ser o fator de mobilização. Isto tem de ser fenómenos periféricos. E depois há momentos em que as pessoas dizem, ok, agora vamos concorrer, o meu querido amigo, o Simões concorre, etc. Cada um tem o seu projeto, depois logo se vê, a massa associativa decide, que é esse o nosso modelo. Agora, estar sempre a viver na convulsão, ou estar sempre a falar na convulsão, portanto, para o Sporting é terrível que o espaço público de debate esteja tão colonizado, tão capturado pela convulsão permanente. Nós, o ano passado, fizemos uma época futebolística muito acima do que seria a expectativa após a verdadeira convulsão que sofremos na parte final da época anterior. Tivemos 2 títulos europeus nas modalidades amadoras. Este ano, por exemplo, as coisas estão a correr bem com a venda das Game Box. Temos de nos agarrar a esta força. O que é que faz os clubes grandes? Claro, pode-se dizer, o terem muito dinheiro, muito poder, isso também. Ajuda, não é? Mas a massa associativa nunca permite que um clube grande passe a pequeno. Pode ser um clube grande com dificuldades. Ora, se conseguirmos aglomerar e aglutinar essa massa associativa, vamos fazer que o clube que é grande, o Sporting é sempre grande. Pode ser um clube Esse grande. é que é o verdadeiro coração. Esse é que é o coração. E não há nada que funcione se não houver coração. Exatamente. Ora, vivemos sempre na convulsão. É que não pode ser. Isso é uma coisa anti-Sporting. Há momentos em que se fazem escolhas, depois vive-se com as escolhas feitas. Claro. E tem de se dar algum tempo ao tempo para esta direção, que vai cometer erros. Já terá cometido. Não, está a cometer erros. A gente vai ver que os jogadores comprou a equipa A, olha, este não jogou nada, este também não serviu para nada, este andou para ali, gastámos um dinheirão, mas é no cômputo global. Claro. Temos de ir avançando, evitando os erros, corrigindo os erros. Aprendendo com os erros também. Exatamente. Sim. E avançando. Eu ainda tenho... Eu gosto muito do Sporting, gosto mesmo muito do Sporting. Os meus grandes desgostos fora, digamos, das esferas mais pessoais foram dados pelo Benfica, por exemplo, pelo Eusébio, com quem eu tinha tanta amizade e com quem aprendi. Eu tive esta circunstância extraordinária. Eu era um jovem advogado, muito jovem. E por sortilégios da vida, às vezes a vida tem assim coisas inesperadas, passei a ser advogado de uma pessoa que acumulava, entre outras, as seguintes qualidades. Era o português de longe mais conhecido, embora ele com a sua gentileza, eu, a Amália e tal, mas na verdade o Eusébio era bastante mais conhecido do que a Amália, tanto quanto o futebol é mais conhecido do que o fado. E era uma pessoa que me tinha dado vários desgostos, assim, mais na adolescência, embora eu já não apanhei muito o Eusébio jogar, ainda me lembro de o ter visto jogar, mas ele já quando eu era adolescente, exatamente, já foi na fase final, mas lembrava-me. Começou logo com o maior desgosto de todos, que era não ter ido para o Sporting, não é? Exatamente, na altura isso não me afetava assim muito, mas quando soube, fiquei mais triste ainda. Agora, aprendi uma coisa com ele, o Simões é testemunha, nós éramos muito amigos, o Eusébio tinha muita rivalidade com o Sporting. As nossas gerações, embora enfim, o Eusébio seja uma geração anterior, a rivalidade era o Benfica. Depois o Porto é um fenómeno mais recente. Mas mesmo a rivalidade, o Eusébio era de facto uma rivalidade enorme com o Sporting. Mas coexistia ali uma amizade enorme, uma lealdade enorme, no caso até uma prestação de serviços profissional que eu desenvolvia com todo o gosto, e essa rivalidade. É preciso saber ler a rivalidade. É preciso perceber o que é uma rivalidade. E a vida deu-me essa possibilidade e fui advogado do Eusébio até à morte dele. Enfim, conheci a família. E, portanto, foi uma circunstância muito sui generis da minha vida. Não era suposto, calhou. E isso torna uma ajuda preciosa para nós percebermos quais são os nossos adversários e, ao mesmo tempo, os nossos amigos. Exatamente. E o futebol tem essa virtude. Eu recordo, já uma vez aqui, Pedro, falámos, já que estamos a falar do Benfica Sporting, eu lembro-me de ver os derbys tremendos em Alvalade e na Luz, o Hilário, que era muito próximo do Eusébio, e depois eu acabei também por ficar muito próximo do Hilário, também por causa do Eusébio, etc. E depois do derby íamos todos comer com as famílias. Isto é uma coisa extraordinária, já uma vez aqui contei isto. Uma coisa é a rivalidade,
outra coisa é... Aquilo que o Dr. as acabou pessoas de dizer, serem amigas, é preciso perceber o que é que quer dizer rivalidade. A rivalidade não é inimizade. Muito menos Não é- ódio. Muito menos menos isso. ódio, claro. Muito menos isso. A rivalidade pode ser um meio de nós nos aproximarmos das pessoas. E, portanto, o futebol tem isso. Essa vertente humana, Exato. isto é, quer dizer, vamos lá ver, isto é aquela história, eu fui sobretudo adepto, não é? Portanto, o Sporting joga com o Benfica, ou com outra equipa qualquer, mas com o Benfica teria outra graça. A gente de manhã anda a pensar naquilo, pá, era tão bom ganhar, depois vamos para o jogo, temos sempre a gente tem sempre a esperança de ganhar, mesmo quando a equipa está um bocadinho mais abaixo e a outra está mais acima. Depois, se ganhamos, é uma festa, se perdemos, é aquilo a murchar. Depois, dentro da nossa tribo, a gente consola-se, revolta-se, faz o nosso diagnóstico, mas depois somos pessoas racionais, e no é dia preciso seguinte avançar. estamos todos juntos Claro. outra vez. Claro, é Com os preciso nossos avançar. colegas de trabalho, com os nossos companheiros, com os nossos familiares. Claro. As famílias não são monocolor. Sim. Quer dizer, e portanto, isto é uma coisa de humanidade. O desgosto, que é profundo, Claro. eu tive 2 Ou ou a 3. alegria. Eu devo ao Benfica, desportivamente, talvez os 2 ou 3 desgostos mais marcados. O 6-3, para mim foi uma coisa. 2005, aquela vitória do Benfica na Luz, com o gol do Luizão. Também tive algumas alegrias, mas agora estava a falar de desgostos. Depois temos as alegrias. Só que nós somos seres humanos, somos animais racionais. E mesmo que o futebol nos ponha um bocadinho irracionais, e a mim também põe um bocadinho lá na minha gestão interior de emoções. Mas há uma fronteira que não se pode ultrapassar. Do respeito, do civismo, Da urbanidade. da urbanidade. Exatamente. Enfim, e essa fronteira não se pode ultrapassar. Eu penso que a generalidade das pessoas pensa assim. Depois, se há fenómenos que envolvem problemas de tribunal, então que se resolvam. Agora, temos é de pensar no universo das pessoas. No país, eu não sei quantas pessoas têm clube, mas vai, 90% têm um clube de coração, depois muitos são do Benfica, são do Sporting, são do Porto. Nós temos de conviver todos. Claro. Isso implica não achincalhar. Eu brinco com amigos meus benfiquistas quando o Benfica perde. Mas há um limite, porque se eu vejo que as pessoas estão magoadas, as pessoas ficam muito sentidas. Ele parece um desgosto. Também se sente ao contrário, não é? Se fosse ao contrário também não ia gostar. Desacelera um bocadinho. Claro. Pronto, já chega. Claro. Desacelera. Deixa a pessoa agora respirar. As pessoas sentem isto de maneira diferente. Claro, como é óbvio. E, portanto, eu uma vez dei uma entrevista num jornal desportivo e disse que uma das maiores alegrias para mim, desportivamente, era o Sporting ganhar no Estádio da Luz. E é. Pronto, claro. Agora... De certeza absoluta que deve haver muitos benfiquistas que pensam o inverso. Pensam o contrário. Claro. E como muitos desses também são meus amigos, Claro. e são pessoas com quem eu convivo, com quem falo sobre variedíssimas coisas, mas que depois também são como eu, quando chega a era do futebol, o jogo, as pessoas ficam um bocadinho mais tensas. agora, meu amigo, agora fazemos aqui uma pequena suspensão que eu não quero saber que fiques triste agora nos 90 minutos, como tu também não queres saber se ficar triste. Mas depois as coisas têm de voltar ao normal, e é esse civismo que nós temos de cultivar. na base. Depois, se as cúpulas se portam mal, se fazem coisas que obrigam à intervenção da autoridade, lá estarão as autoridades para resolver e nós para tirarmos as ilações. Doutor, temos aqui um livro, oferta do António para si, que se chama muito Virar o Jogo, que é como atletas subvalorizados conseguem se transformar em campeões, e este é um bom mote para aquilo que podemos passar e para aquilo que aconteceu, se calhar um bocadinho Já muito obrigado. para o Sporting. Acredita que este ano é que vai ser? É uma velha questão que se costuma colocar aos sportinguistas, que já vem há alguns anos. Vamos lá ver. Eu acredito, há aqui várias coisas, nós não devemos fazer demagogia. Eu sempre digo, às vezes, uma frase que é: nós devemos ser pedagogia, não devemos ser demagogia, porque nós vivemos permanentemente na demagogia. Sim. O que é que eu acredito? Eu acredito que, estando o Sporting agora a iniciar uma pré-época com tranquilidade, com os meios que tem, nós não podemos ir comprar o Messi, nem o Ronaldo, nem o Mbappé, nem jogadores desse calibre. Vamos comprar. Temos de inteligentemente gerir os nossos meios para comprar bons jogadores, para fazer uma boa equipa. Eu acredito nas pessoas que estão a dirigir o futebol do Sporting. Acredito que o presidente do Sporting é um bom timoneiro para dirigir essa equipa, porque ele próprio é uma pessoa muito formatada dentro do ambiente do futebol. Muito formatada dentro do ambiente do futebol. Creio que o Sporting não terá tido um presidente com essas características. Não quer dizer que não tenha tido com outras ótimas características. Ao nível do futebol. Portanto, o que é que eu acredito? Que com tranquilidade,
com aquisições cirúrgicas, com ótimos jogadores que nós temos e que estão a chegar, podemos fazer uma equipa que lute pelo título. Depois, o que é que eu desejo? É que isto aconteça e que nós ganhemos o título. Se é este ano, às vezes digo a brincar, então é este ano, digo, não, o campeonato só acaba para o ano. Também é uma boa maneira de fugir à questão. E se nós vamos ganhar ou não, não sei. O Benfica também lá estará, e o Porto, e o Braga, e os demais. Agora, o que eu acredito piamente é que se nos deixarem trabalhar com serenidade, sem desesperar à primeira derrota, sem rasgar logo as vestes quando acontece isto ou aquilo, nós estaremos na luta pelo título. Isso acredito piamente. Acredito, sinceramente. São 2 pontos importantes aqui que eu fiz. Primeiro, o Sporting não deve ser favorito por tradição. Primeiro aspecto. Não apenas por isso. Também por isso. Não tem que pensar que o estatuto que tem, para a história que tem que ser favorito. Primeiro aspecto. Tem que ser favorito porque tem condições para isso, claro. Tem condições futebolísticas, digamos assim, e de gestão para isso. O segundo aspecto é o que acabou de referir, que é não estremeçam, não deitem uma porta abaixo ou uma janela só porque se perdeu um jogo. Exatamente. Há esta tendência do Sporting de que parece que é o mais pequeno sinal de insucesso, está tudo mal. É importante para o Sporting, os pergaminhos que tem, pela sua história, que os sócios percebam que depois de todos estes anos há um trajeto a cumprir. E esse trajeto é na valorização das pessoas que estão à frente do clube, capazes de criar condições de futebolísticas para ser verdadeiramente um campeão, independentemente do estatuto que tem. Este é que deve ser, na minha opinião... O estatuto, do meu ponto de vista, como o Simões dizia bem, nasce do nosso passado e nasce de sermos um clube grande, com muito apoio, muito carisma. Agora é verdade. E com muitos títulos também. E com muitos títulos. Exatamente. O Sporting tem muitos títulos e também nem tanto ao mar, nem tanto à terra uma vez mais. Quer dizer, as pessoas às vezes dizem, como não ganham no futebol, tem... Não é isso. Eu sempre fui, em jovem, um grande admirador do Joaquim Agostinho, da nossa equipa de hóquei em patins, das nossas grandes equipas de handball, de basquete, do Carlos Lopes, do Mamed. Acho que isso é uma honra extraordinária que nos transformou num grande clube mundial. Agora temos este déficit com o futebol. Temos este déficit de futebol. O futebol é importantíssimo. E como diz o Simões, e muito bem, não é bem? O estatuto favorito, que é assim entregue por, digamos, por tradição. Quase por Porquê é que nós somos candidatos ao título? Somos um grande clube. E, portanto, exige-se-nos que lutemos pelo título. Agora, é preciso apetrechar. Não é o nome que joga, não é? Pela primeira vez o ano passado, por causa daquilo que aconteceu em Alcochete e da convulsão toda, se calhar pela primeira vez não se exigiu ao Sporting que fosse campeão, a não ser os próprios sportinguistas. Eu não sei se o Sporting... Quer dizer, uma coisa é querer muito ser campeão, outra coisa é exigir. Os sportinguistas são pessoas, na sua esmagadora maioria lúcidas. E que sabem analisar as coisas. Vamos lá ver. Depois de toda a turbulência à vida, da inexistência de pré-época, dos problemas com os jogadores, da transição do treinador, seria ótimo. Nós fizemos, do meu ponto de vista, 2 coisas fantásticas. A vitória da Taça da Liga, que está cada vez mais valorizada, e que foi, repito, lancei já várias vezes isto a debate, numa pool com as 4 melhores equipas de futebol português, não é aquela coisa, o sorteio desviou-se tudo, depois houve uma equipa que eliminou o Porto, depois eliminou o Benfica, depois calhou ali com o Sport. Não foi assim. E na própria Taça de Portugal eliminou. Na Taça de Portugal a mesma coisa, confrontámos o campeão nacional atual, na altura não era, mas pronto. A 2 mãos. E a 2 mãos, fomos à final jogar com o campeão de então e ganhámos. E, portanto, fizemos uma época, dir-se, ficam satisfeitos. Não, foi uma época excelente. Vamos nos deixar também de histórias. Foi uma época excelente. Se tivéssemos ganho o título, ganhávamos tudo. Bom, isso teria uma coisa... Tendo em conta o que aconteceu... Foi excelente. Foi excelente. No campeonato, infelizmente, ficámos aquém do que desejaria. Portanto, o que é preciso? Isto é um problema que não se resolve falando nele. Quer dizer, este problema resolve-se deixando quem está ao leme do futebol fazer o melhor possível com os meios que tem para ir fazendo. Depois nós estamos cá para estar no estádio, para ir fora, para estar sempre ali a apoiar, para estar atentos aos fenómenos, para estar a apoiar a equipa. E depois a equipa tem de ser estruturada, tem de jogar. A tranquilidade aí é fundamental. Deixe-me só colocar esta questão para terminarmos. Depois destas Assembleias Gerais todas que aconteceram, o Sporting é agora um clube mais tranquilo ou acha que há sempre um fantasma aqui a pairar?
E falo claramente do ex-presidente Bruno Carvalho. Aliás, até posso ir mais longe, posso ir aos dois últimos ex-presidentes, que nesta altura não são sócios do clube. Não sócios do clube. Olha, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: para bem do Sporting e para respeitar a esmagadora maioria, mas é uma maioria muito esmagadora dos adeptos do Sporting, tem de se deixar o clube trabalhar em paz. As pessoas podem exercer os seus direitos, até nos tribunais, podem exercer os seus direitos, podem reclamar, somos um país livre. Agora, não podem é com isso querer sobrepor-se à necessária tranquilidade que o Sporting tem de ter. O Sporting precisa de serenidade para se estruturar e para transformar a sua força, que é muita, numa força canalizada, organizada, estruturada, disciplinada e voltada para o sucesso. E, portanto, os sportinguistas querem que seja assim. Os fenómenos de tensão que têm existido não devem poder ofuscar e entorpecer esta caminhada. E quem gosta do Sporting seguramente agirá assim. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio do Sporting Clube de Portugal. Porque tem desperdiçado aquilo que é a sua riqueza, pela sua tradição, que tem, pela sua história, riquíssima. Sim, um palmarés Não brilhantíssimo. pode, de maneira nenhuma, desperdiçar, porque esses pequenos conflitos que não chegam a lado nenhum. Esse é o grande desafio do Sporting. Paralelamente àquilo que acabámos de falar, que é criar uma estrutura, depois os jogadores, etc, etc. Mas o grande coração e a grande razão está na massa associativa. Eles têm que perceber isto. Sem eles isto não tem graça Eu acho que a nenhuma. generalidade das pessoas percebe. O problema é que às vezes no espaço público é muito ampliada a divergência. Às vezes estamos quase como os espelhos do jardim zoológico, não sei se ainda existem, né? Deformavam as imagens. Mas o senhor não acha que tanto, ou seja, o filho da, desculpe falar assim, o filho da mãe do ruído, às vezes estão nos pequenos grupos. É verdade. E que lhes dão a atenção e perturbam completamente o grande grupo, o grande coração do Sporting. Depois na votação, tem uma outra forma, tem uma outra assim. forma de olhar o Sporting. Não tem tanto ruído e, portanto, não faz tanto efeito. É a tal pós-verdade. Isto Exatamente. o problema é quando o epifenómeno se transforma no fenómeno e quando Exatamente. a percepção da realidade É alterada. distorce a realidade. está. Eu não tenho dúvidas que a esmagadora maioria dos adeptos do Sporting quer tranquilidade para avançar para o sucesso, para continuarmos a nossa história de sucesso. Nós temos uma história brilhante, brilhante, é um palmarés brilhante, ao nível olímpico, ao nível de campeão, de recordistas, coisa extraordinária. Agora temos de manter o que está bem e dedicarmos aqui ao futebol. Eu, às vezes, digo a brincar que um grande consenso nacional era o Sporting ser campeão nacional de futebol. Os benfiquistas diriam antes o Sporting do que o Porto. Os esportistas diriam antes o Sporting do que o Benfica. E as pessoas de boa vontade diriam já merece. Tem lutado, já merece. Portanto, que se faça esse grande consenso nacional. Eu estou completamente de acordo. Esse é o António, grande desafio. desafio agora para si, que é, nós temos sempre um desafio que é colocar o nosso convidado em campo. Onde é que colocaria o Dr. Rogério Alves a jogar? O pensador. O pensador do jogo. O pensador do jogo. O inovador do jogo. Aquilo que seria o jogador com algumas novas ideias de como é que se chega à baliza do adversário. Espero que não seja tanto no Estádio da Luz como o Soutor aqui falou, mas dava-lhe essa posição. Não sei se o número para mim já não interessa, mas de facto eu tenho uma grande admiração pelo Soutor, porque é um pensador. Eu gosto das pessoas que pensam, sobretudo que pensam bem. Eu sou o caso. Muito obrigado pelo convite e Obrigado, a minha admiração é mútua. Muito obrigado a ambos obrigado, e muitas doutor. felicidades para o programa, que tem aqui já um cartel extraordinário. Já temos alguns, já temos alguns. Dr. Felizmente. Rogério Alves, muito obrigado por ter enriquecido esse cartel. António, temos mais convidados daqui a 2 semanas no Cultura Tática. Muito bem, Pedro. Muito obrigado. Regressaremos então daqui a 15 dias com mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com o Sport TV.